Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão na nossa Escola Bíblica Dominical, mais uma manhã, em mais uma aula que vamos iniciar aqui, estudando a história da igreja, estudando a igreja no seu contexto histórico, no seu contexto social. Nós podemos estar aqui desfrutando desse ensino maravilhoso. Estamos estudando capítulo a capítulo o livro de Atos, né? Estamos estudando aqui, hoje vamos ver o versículo 42 do capítulo 2 de Atos. Então convido já você neste momento a orarmos para que Deus nos inspire e faça esse estudo mais prazeroso possível. Que Deus abençoe, que nós possamos, é um prazer estar aí te alcançando através deste vídeo em mais uma aula de Escola Bíblica Dominical da nossa igreja do Nazareno Capão Raso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Este rico estudo nos alimenta sobre a esperança de nós termos uma igreja saudável, uma igreja que viva as promessas do Espírito Santo. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, mais esta aula. Te agradeço, Senhor, pelas vidas que estão assistindo aqui esta aula. Nós agradecemos o privilégio de pronunciar, ó Deus, anunciar a palavra de Deus e ensinar a doutrina dos apóstolos, ensinar a palavra santa do Senhor Jesus Cristo. Nós possamos, ó Deus, ter sabedoria, discernimento em tempos difíceis como esses, para que possamos nos manter firmes diante da Tua presença. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, então, nós vamos estudar aqui o livro de Atos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos 2, capítulo 2, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Apenas este versículo tem 4 fundamentos essenciais para as nossas vidas, para que a igreja viva o que Cristo quer que a igreja viva. Apenas neste versículo, nós temos 4 colunas que não podem faltar na igreja, para que ela fique de pé, para que ela continue andando sobre a face da terra. Essas 4 colunas devem permanecer em nossas vidas, todas as nossas vidas, de todos aqueles que fazem parte da igreja de Jesus Cristo. Então nós vamos observar aqui cada uma delas, né? Essa abordagem que Charles Swindoll faz no seu livro, A Igreja Desviada, esse livro aqui, ó, A Igreja Desviada, é uma abordagem para nós voltarmos, ver o quanto a igreja se desviou desses 4 princípios, e para nós voltarmos aí cada vez mais para mais perto daquilo que Cristo quer que a gente viva. Amém? Então nós vamos estudar esse livro aqui. Charles Swindoll faz essa abordagem então nesse livro, dizendo que neste único versículo nós encontramos um denominador comum da igreja primitiva e do que nós devemos ser como igreja. Este é o marco zero, que ele diz, né? Nós estudamos na aula passada os marcos. Deus usa o avivamento como um marco, né? Imprimindo características nos seres humanos como igreja. Deus usa o avivamento como uma ferramenta para marcar as nossas vidas para sempre, para nós mudarmos as nossas vidas para sempre. Um avivamento tem consequências maravilhosas na face da terra, né? Nós vamos estudar também as consequências de um avivamento. Futuramente aí, na próxima aula, possivelmente abordemos este assunto. Amém? Então nós vamos ver aqui a consequência do avivamento lá no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes houve o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo veio, né, como forma de línguas, como que de fogo, e veio como um som, como um vento impetuoso. Eles começaram a falar línguas idiomáticas, cada um entendendo na sua própria língua. Havia mais ou menos ali umas 16 nacionalidades, e eles conseguiam interpretar o que o Espírito Santo estava dizendo através daqueles homens galileus, cada um na sua própria língua. E nós vimos essa maravilha. E de repente o coração deles compungiram-se, eles se arrependeram. Então nós temos ali Deus marcando já a vida das pessoas com arrependimento. Então, aquelas pessoas que receberam aquela palavra de bom grado, elas foram batizadas junto ali com os apóstolos, e naquele dia, mais ou menos 3.000 almas foram agregadas à igreja. A igreja começou a tomar forma neste dia de Pentecostes. E houve uma consequência
na vida dessas pessoas desse dia de Pentecostes. Vamos observar aqui qual foi a consequência que está relacionada aqui com o versículo 42 do capítulo 2, que diz que e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra, né? Então, observe que quando se reunia, o primeiro grupo de cristãos se dedicava a 4 tarefas essenciais. Você percebeu qual que é? Então vamos lá, vamos contar aqui, a doutrina, a comunhão, o partir do pão e a oração. Então, rapidamente nós vamos abordar essas quatro tarefas essenciais que eles praticavam todo dia, né? Esse versículo não apenas escreve o que a igreja fazia, mas também prescreve o que todas as igrejas devem fazer, como elas devem viver, né? Deve ser encontradas essas 4 colunas no viver de cada igreja, né? Para que um grupo de irmãos se torne o tipo de igreja que Jesus prometeu construir, é necessário haver doutrina, que é o ensino da palavra de Deus, né? Então, doutrinar não é o mesmo que conversar. Doutrinar não é o mesmo que ler poesia, apresentar uma mensagem motivacional, não é promover um estudo recheado de técnicas de pensamento positivo. Isso nós vemos acontecendo com muito mais frequência, infelizmente, nas igrejas do que o estudo da palavra, né? É muito legal você levar uma mensagem motivacional, mas talvez até como um complemento ali, um complemento não, um anexo, né? Um acessório, né? E muitas vezes as pessoas fazem o contrário, fazem a mensagem motivacional e tornam a Bíblia um acessório daquela mensagem, quando na verdade a mensagem principal deve ser a Bíblia, a palavra sagrada, né? As Sagradas Escrituras. A doutrina dos apóstolos é a Bíblia, né? O ensino do viver cristão é a Bíblia. Então, deve haver um ensino, deve haver a doutrina dos apóstolos. E, se você quiser colocar um acessório que contribua para a edificação do reino de Deus, faça como o apóstolo Paulo orientou. Examine todas as coisas, retém o que é bom. Amém? Então, aquilo que não atrapalha, que, claro, é muito bom você ter, nós não tiramos o mérito dessas mensagens motivacionais. Às vezes ajuda a pessoa a se identificar, a se encontrar, ou precisa de levar um pouco o seu ânimo, né? Para que ela possa então conseguir fazer as coisas. Nós não estamos tirando o crédito disso, mas nós não podemos simplesmente colocar isso na frente da palavra de Deus. A palavra de Deus ela deve ser o principal ensino, a principal mensagem. Então, quando nós vamos estudar a palavra e preparar uma pregação, uma mensagem, nós temos que ter esse cuidado de não colocar coisas na frente da palavra, ou não tornar a palavra como um acessório dessa mensagem. Entendem? Então, os antigos cristãos, primeiros cristãos, os primitivos aqui, né, os Atos, da igreja de Atos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseverar é forçar a barra todo dia. Você tem que ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, aprender da Bíblia, aprender da Bíblia. Não só ler como fosse um livro mágico, mas ler aprendendo, absorvendo o ensino que Cristo tem para nós. Então, perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é a pregação, o ensino da mensagem, né? E segundo informa o texto bíblico, esse ensino se refere à doutrina dos apóstolos, né? Hoje a igreja tem acesso à doutrina dos apóstolos por meio da Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, é a doutrina dos apóstolos, né? A igreja precisa se dedicar continuamente ao ensino das Sagradas Escrituras. Então, nós temos que fazer isso, né? Nós estamos fazendo isso dessa forma agora, através de um vídeo, através de uma escola dominical pelo YouTube. Estamos fazendo dessa forma, mas jamais devemos deixar de fazer, né? Deixar de fazer o ensino das Escrituras. Quando uma igreja não tem mais a sua escola bíblica dominical, é uma tragédia. Essa igreja está fadada a fechar, a falir, a encerrar as suas atividades. Quando não há um ensino, ou qualquer uma dessas outras 4 características aqui, a igreja está fadada ao fracasso,
está fadada a encerrar as suas portas para sempre. Né? Nós vemos isso aqui também associado ao estudo das igrejas de Apocalipse, que haviam certas condutas que eles deveriam mudar. Né? Jesus Cristo fala para as igrejas: olha, se vocês não mudar, eu vou vir e vou tirar o castiçal de vocês, vou remover a estrela de vocês, vocês vão deixar de existir. E é o que realmente, infelizmente, aconteceu. As 7 igrejas do Apocalipse estão na Turquia, né? E aquelas igrejas não existem mais. Aquelas igrejas existiam fisicamente na Turquia, na época em que o apóstolo João recebeu a revelação, recebeu o Apocalipse. A igreja estava já em Éfeso, em Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Todas as igrejas ali estavam fisicamente nessas cidades, recebiam o nome das cidades que estavam. E Jesus Cristo dizia, o Senhor Jesus Cristo alertava a essas igrejas: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Sardes, em Tiatira, em Filadélfia, em Laodiceia, escreve para eles. Se eles não mudarem, vai acontecer tal coisa, vai acontecer isso, vou fazer aquilo. Então, nós vemos o ensino é fundamental, né? Então começa já com o ensino, a doutrina. Nós também temos aqui, né, que entender que o ensino da verdade de Deus, ele produz na igreja raízes profundas, que fornecem alimento e estabilidade. Então, Charles Swindoll vai abordar isso mais detalhadamente ao longo do livro, do nosso estudo aqui, né? Agora nós vamos ver aqui que também havia uma segunda coluna. Para uma igreja estar em conformidade com o que Jesus prometeu construir, também é necessário haver comunhão, a koinonia, a comunhão. Perceba isso aqui como é importante. A doutrina sem comunhão, ela transforma a igreja em uma escola, um lugar para adquirir informação e nada mais. O termo original para comunhão é koinonia, que se refere a relacionamentos íntimos e mútuos, aos quais as pessoas compartilham coisas em comum e permanecem envolvidas umas com as outras. Permanecem envolvidas umas com as outras. Percebe que na igreja não basta apenas ter um ensino da Bíblia, mas tem que ter a comunhão entre as pessoas que estão ali aprendendo a doutrina dos apóstolos, a Sagrada Escritura. Perceba como isso é fundamental nas nossas vidas. Olha só. A palavra não se refere a reuniões para almoços. Olha só, interessante isso aqui. Não se refere a reuniões para almoços, jantares especiais ou cantatas de Natal. Antes, koinonia se refere a relacionamento em que pessoas compartilham a vida umas com as outras, dividindo tanto as dificuldades quanto as alegrias. Quem se envolve nessa comunhão cultiva uma harmonia íntima com os demais. Na igreja, a palavra de Deus não é apenas aprendida por meio da pregação, também é vivenciada por meio da comunhão. Ou seja, então nós temos aqui um relacionamento entre essas duas práticas. Você aprende a doutrina dos apóstolos e como é que você vive a doutrina dos apóstolos na comunhão. Com quem? Com aqueles que aprenderam com você. Então nós temos aqui elas se relacionando. Essas 4 coisas se relacionam. O partir do pão, que nós vamos ver agora na sequência, ele está incluso no ensino e na comunhão. E se refere à ceia do Senhor, né? Procedimento observado durante as reuniões dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos preservaram isso, observaram e preservaram durante toda a história da igreja o partir do pão, que é a ceia do Senhor, né? Uma vez que o batismo foi mencionado imediatamente antes desse versículo, entendemos que a igreja primitiva se dedicava aos 2 mandamentos deixados por Jesus: o batismo e a ceia. São sacramentos da igreja. O primeiro representa a nossa conversão a Cristo, que é o batismo, e o segundo, a nossa vida de comunhão com Ele. Então, o que a Santa Ceia representa? Hoje nós não teremos Santa Ceia, será domingo que vem. Domingo que vem teremos o culto de Santa Ceia. Amém?
prepare o seu suco de uva, o seu pão para o próximo domingo, para então nós celebrarmos a Santa Ceia juntos, ainda que seja aí em locais diferentes, mas através do YouTube, da tecnologia, estamos ligados, conectados, e não só através disso, mas através do Espírito Santo principalmente, né? Quando celebramos a comunhão, o partir do pão, estamos vivendo a nossa comunhão com Deus. Então, veja, nós temos aqui doutrina dos apóstolos, comunhão uns com os outros, vivendo esse ensino dos apóstolos em comunhão, né? Ajudando-nos e dividindo-nos com as nossas alegrias, nossas tristezas, nos ajudando, nos respeitando mutuamente, como a palavra diz, nos ajudando mutuamente, importando-se mais com as pessoas. Então nós vivemos a comunhão. E o partir do pão, nós temos a comunhão com Deus. Todas essas pessoas que estão juntas ali, vivendo a doutrina dos apóstolos, têm essa comunhão com Deus quando participam da ceia do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Então, primeiro representa a nossa conversão a Cristo, o batismo. Os 2 mandamentos, né, de Jesus para a igreja. 2 sacramentos. Olha, batize, ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 nos fala sobre isso. E o segundo mandamento, o segundo sacramento que nós temos na igreja é fazer isso em memória de mim. Partir do pão. Amém? Então vamos para frente aqui. O primeiro representa a conversão a Cristo, o batismo. O segundo, a nossa vida de comunhão com Ele. Um termo mais satisfatório e inclusivo seria adoração, no partir do pão, né? No tipo de igreja que Jesus prometeu construir, então tem que ter adoração. Então no partir do pão, nós, no momento que nós estamos declarando nossa comunhão com Ele, nós estamos o adorando, como Deus que Ele é das nossas vidas. Há uma adoração implícita na Santa Ceia. Você está adorando a Jesus Cristo, você está recebendo o seu corpo, o seu sangue, para lembrar do que Ele fez por nós, para lembrar da salvação que temos nele e da comunhão que agora participamos dele. Quando você convida alguém para participar da sua mesa, você quer dizer que você tem um relacionamento íntimo com essa pessoa. As pessoas que sentam na mesa na sua casa, elas têm um relacionamento íntimo com você, a sua família. Um relacionamento familiar. É isso que a Santa Ceia representa. Você é família de Deus. E isso implica, está implícito nisso, a adoração a Deus, né? A família de Deus o adorando como Ele é. E principalmente, né, todos juntos ali. Por fim, a congregação também se dedicava à oração. Eles passavam tempo em adoração ao Senhor, confessando seus pecados, intercedendo pelos outros, pedindo sustento a Deus e agradecendo-lhe as bênçãos recebidas, exatamente como Jesus os ensinou a orar. Lembra da oração do Pai Nosso? Um modelo de oração. Não que você só tenha que orar somente o Pai Nosso, não. Mas ali no Pai Nosso é bom você estudar essa oração, você ler essa oração várias vezes e você entender cada versículo, cada pedacinho dela, porque é um modelo, né, de como devemos nos dirigir a Deus. Então, suas orações elas devem ser baseadas sim no Pai Nosso. Então nós temos ali, no tipo de igreja que Jesus prometeu construir a oração. O tipo de igreja que Jesus prometeu construir nesta terra tem que ter oração. Não existe igreja sem esses 4 elementos essenciais registrados em Atos 2:42. Não existe igreja cristã verdadeira sem esses 4 elementos. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Se não existir, se falhar um desses, pode até ter mais elementos, mas menos que esses 4, não pode. Menos que esses 4, não é igreja. É qualquer outra coisa, menos igreja. Nós temos que entender isso. Se houver mais elementos, como de fato ocorre na maioria dos casos, esses acréscimos nunca devem contradizer ou obscurecer a importância dos elementos essenciais. Isso que Charles Swindoll faz uma observação importante aqui. Se existem outros elementos nessa igreja, esses elementos não contradizem, nem obscurecem e nem atrapalham qualquer um desses 4.
doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Se eu tenho, além disso, algum elemento além disso, na igreja eu vejo uma característica além dessas 4 práticas, essa prática não deve obscurecer, nem atrapalhar, nem contradizer essas outras 4. Amém? Notavelmente, a estrutura simples da igreja primitiva providencia o espaço necessário para o Espírito de Deus trabalhar e orientar. Não me entenda mal, uma estrutura simples não é sinônimo de pessoas mais puras. Aqueles novos cristãos estavam longe de serem considerados perfeitos. Entretanto, por meio do poder do Espírito de Deus, que agia na vida deles e os orientava, havia integridade, confiança, alegria, fé, união, generosidade, perdão, compaixão, harmonia, estabilidade e, obviamente, graça. Apenas para citar algumas virtudes. Deve ter sido magnífico. Mas será que funcionava? Nós vamos ver nas próximas aulas. Será que essas práticas funcionavam realmente? Né? Nós vamos, na próxima aula, abordar, então, o que resultava dessa prática, essas 4 colunas. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. O que resultava dessa prática na vida dos irmãos lá da igreja de Atos? Né? E o que resulta da nossa vida, principalmente em dias como esse? Qual é a nossa forma hoje de comunhão? Como estamos mantendo a nossa comunhão na igreja? Isso é uma preocupação que eu tenho, que você deve ter também. Como nós vamos fazer para nos encontrarmos agora? Né? Vamos usar a tecnologia? Há quanto tempo? Quanto tempo vamos estar assim, fazendo aulas e cultos em vídeo? Nós vamos voltar a nos reunir na igreja? Todas essas dúvidas, creio que o Espírito Santo irá tirar do nosso coração, irá resolvê-las para nós, em nome de Jesus. Eu oro para que em breve nós estejamos de volta com nossas atividades no templo, para que nós possamos voltar então, né, a nos reunir, a nos encontrar fisicamente. Eu sei que muitos não gostam dessa forma, né, de comunhão feita assim pelo YouTube, pela internet, mas eu peço que você entenda que a igreja deve se adaptar a momentos como esse. A igreja sempre foi resiliente, né? A igreja sempre foi resiliente. Quando a perseguição veio, ela encontrou formas de continuar a perseverar nessas 4 tarefas: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Ore, continue orando para que Deus liberte o mundo dessa praga, esse vírus chinês, que ele suma, que ele desapareça, né? Que esse vírus ele morra e as pessoas sejam salvas, né? Tenham sua saúde preservada e o mundo, claro, continue lutando, porque eu creio que está chegando o tempo em que nós não mais viveremos dias como vivíamos antes. Nós vamos viver coisas novas, diferentes. Talvez venha aí mais lutas, mais dificuldades, mas Deus está nos preparando. Eu creio e confio nele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula. Beijo no coração de todos aí. A paz do Senhor seja com vocês. Fiquem com Deus e um excelente domingo, abençoado em comunhão com a sua família. E logo mais nosso culto à noite, em nome do Senhor Jesus. Amém.